Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Claro que eu estou com a peita do glorioso do Botafogo de Futebol e Regatas, que nos deu muito orgulho ontem. Acredito que vai ter algumas perguntas sobre isso na nossa caixinha de hoje, mas eu vou falar mais aprofundadamente sobre o jogo em si quando a gente fizer o resumão, né, da segunda rodada do Mundial de Clubes. Eu acredito que vai ter também muitas perguntas sobre o Mundial em si. Está rolando nesse momento, inclusive, Benfica e Auckland City. Eu adiantei aqui o momento que eu vou gravar as respostas da caixinha para dar tempo de ver o jogo do Flamengo com o Chelsea, que vai ser às 15 horas, né, às 3 da tarde. Nesse momento, 1h28, estou começando a gravar a caixinha. Você pode ali ver entre um jogo e outro. Eu sei que o engajamento do canal está sendo mais baixo do que de costume, até porque tem acesso aos jogos, pós-jogos, pré-jogos, tudo do Mundial de Clubes também no YouTube. Mas você que está aqui, muito obrigado por dar essa moral. E você também que mandou as suas perguntas, muito obrigado, principalmente, beleza? Então vamos parar a enrolação, não vamos perder tempo e vamos começar ali as perguntas de vocês. Carrará 1234, favorito para o Mundial. Cara, depois de tudo que a gente está vendo aí, acho que é muito leviano a gente tentar cravar um favorito, né? A gente não sabe quem serão os classificados, não sabe que chaveamento, né, vai ter. O que eu fiz antes do Mundial começar foi uma brincadeirinha de palpitar, ver como é que seria, e eu já errei bastante coisa, como vocês podem imaginar. E foi só uma brincadeira mesmo para se divertir, um palpitômetro ali, tentando chutar o que queria acontecer ao longo da competição. Naquela brincadeira eu chutei Real Madrid, beleza? Hoje eu não sei se o Real Madrid continua sendo o favorito. Vamos ver, vamos esperar a competição aí se desenrolar para a gente realmente poder cravar isso com mais assertividade, mas é claro que a chance de errar é muito grande, porque o futebol é essa caixinha de surpresas aí, é por isso que é tão bom, não é? Obrigado aí, Carrará 1234. Topzera 1910. Olhando esse Mundial de Clubes, o que falta para o nosso futebol melhorar em quesito qualidade e jogo bonito? Cara, qualidade a gente já está começando a melhorar, principalmente quando teve esse intercâmbio de treinadores. Nossos times estão muito melhor hoje do que eram há 5 anos, há 10 anos atrás. Isso com certeza, nossas equipes coletivamente falando, a qualidade dos nossos jogos, os estádios estão cheios, os gramados mais bem cuidados, alguns têm optado pela grama sintética, o que também ajuda bastante na qualidade do jogo. O que falta realmente é um material humano que consiga ficar aqui por mais tempo, material humano de qualidade, que a gente tenha cada vez mais investimentos, os clubes melhorem aí sua questão financeira para poder segurar os talentos que tem, não vender tão rápido e tão barato, e também conseguir se reforçar bem, né, para a gente poder ter elencos mais fortes e também trabalho a longo prazo dos treinadores. A parte do jogo bonito, eu acho que isso não é algo que os técnicos devam se preocupar. Futebol é uma competição, né? O compromisso dos técnicos, de quem faz futebol, não de quem assiste, é vencer os jogos, é competir bem, não é agradar quem está assistindo, beleza? Mais uma aqui do Topzera. Nem sei como vai ser o jogo entre Botafogo e PSG, mas espero que esteja bem e já recuperado. Cara, eu tô ótimo, tô maravilhoso, né? Tô muito orgulhoso do meu time, não vou ser hipócrita, não acreditava, né, que fosse possível uma vitória, né? Se empatasse eu já estaria muito feliz, sabe? Claro que se tomasse um empate ontem no fim do jogo eu iria estar um pouco decepcionado, mas ainda assim orgulhoso pela partida que o time praticou. Já tirei muita onda na academia hoje, mais cedo, quando eu fui. Chorei ontem depois do jogo, porque foi realmente muito emocionante, emblemático, inacreditável o que aconteceu. A postura do Botafogo foi espetacular, né? Muito sólido defensivamente, letal, né, nos contra-ataques. Nas poucas chances que teve, conseguiu marcar um gol ali no final do primeiro tempo. Então, cara, foi uma vitória para dar muito orgulho para nós torcedores. Eu sei que muita gente está tentando surfar na onda, né, e dizer que é uma vitória do futebol brasileiro. Alguns desses tentando, como eu posso dizer, esconder um pouco, engolir um pouco a vontade que eles tinham de zoar caso acontecesse a derrota, a goleada que muitos estavam projetando. Teve gente aí na imprensa que estava cravando 8-0 pro PSG, né? Mas não aconteceu, né? Aconteceu algo muito diferente.
para falar a verdade. Eu tenho ainda as minhas convicções, eu acho que os caras são melhores, eu não vou ficar chutando cachorro morto, nem pisando em cima dos caras, porque os caras perderam o jogo pra gente. Mas eu acho que há um desnível ainda grande, mas o futebol, cara, é isso. É 11 contra 11, tudo pode acontecer. Lá no cenário deles de Ligue 1, eles tropeçam também. Na Champions vai ter jogo que eles vão perder também. Enfim, eu acho que se botar pra jogar 10 vezes Botafogo e PSG, os caras vão ganhar mais 8, 9. Mais uma, a gente pode ganhar. Só jogou uma vez, essa uma aconteceu, vitória do Botafogo, graças a Deus, beleza? Valeu, topzera. João Destro, você acredita que exista uma máfia que manipula ou combina resultados das partidas tipo WWE? Não acredito, cara. Eu acredito que tenha gente que queira influenciar em alguma decisão de arbitragem ou dar um incentivo a mais financeiro. Aí tem os escândalos ali das manipulações de resultados que já aconteceram muitas vezes. Agora tem essa questão ali das casas de aposta, também tentando induzir jogador a fazer alguma coisa que influencie ou não no resultado dos jogos, mas eu não gosto da comparação com o WWE porque é um circo. WWE, para quem não sabe, é aqueles eventos de luta livre, televisionado, que não são reais. Aquilo ali é tipo um teatrinho, sabe? Os caras estão interpretando, não é algo real, não é uma luta de verdade, tem alguém por fora, né, combinando os resultados. Não, aquilo ali tudo é ensaiado e a gente assiste, né, o show acontecendo, tá? Aquilo ali não é de verdade, beleza? Não sei se você acreditava nisso, mas tô acabando aqui com seus sonhos. Se você gosta de assistir WWE, saiba que aquilo ali é falso, tá? Aquilo ali não é verdadeiro. Vamos lá. Araújo Juliano 12. Você acha que o volante Zubimendi tem lugar num gigante europeu? Tem, não foi ele que foi pro Arsenal agora? Se eu não me engano, foi ele que foi pro Arsenal agora, foi contratado. Depois eu vou confirmar essa informação. E o Manchester City também queria ele, né, pra substituir o Rodri. Depois eu vou pegar a informação se não foi ele que foi pro Arsenal. Eu acho sim, cara. Muito bom jogador. Mais uma aqui do Juliano. Tem mais duas do João Destro, mas a do... Acho que sempre acontece isso com o João Destro, né? Sempre tem alguém aqui mandando pergunta no mesmo momento que ele, e as dele ficam meio que separadas, afastadas uma das outras. Mas aí o Juliano mandou as três, depois da primeira do João, depois tem as duas do João. Vou voltar nas suas depois, João. A segunda aqui do Juliano. Se não fosse o Xabi Alonso, qual seria o técnico ideal para o Real Madrid? Não tenho ideia, cara. Acho que sempre se quis o Xabi Alonso, sempre foi o plano A, e o Real Madrid tem esse poder de atração, né? Tanto para treinadores quanto para jogadores. É um sonho, um orgulho, é o auge da carreira de todo profissional do futebol trabalhar no Real Madrid. Então, a gente nem ouviu falar numa segunda possibilidade, quem mais poderia estar ali na fila, porque o Xabi Alonso era o plano A, e o plano A foi concretizado, beleza? E a terceira do Juliano. O que você acha da volta do Crespo ao São Paulo? Eu acho boa, mano. Na verdade, eu não entendi muito bem a saída, mas a gente sabe que resultado é o que manda no futebol brasileiro. Se você não tiver uma sequência boa de resultados, você já vai começar a balançar, a pressão externa vira interna, e aí o clube acaba optando por demitir o treinador. Aconteceu isso de uma forma meio torta, né? Porque, na verdade, o Zubeldia foi quem pediu demissão nesse momento, mas já se falava da demissão dele há muito tempo, e aí o São Paulo aposta num velho conhecido, né? O Hernan Crespo. Inclusive teve na mira do Botafogo, né? Quando estava procurando técnico no início do ano, ele negou, mas para o São Paulo ele aceitou voltar. Valeu, Juliano. Agora sim, mais umas do João. Elástico, pedalada, chapéu, etc. são dribles também? Ou apenas firula ou skills, como dizem os europeus? Cara, skills significa habilidade. Não é só a firula, não. A habilidade pode ser cabeceio, finalização, lançamento, passe, enfiada de bola, desarme. Tudo isso é skills também. A gente meio que tem essa visão que o skills é o driblinho, tá? E todo drible é recurso desde que ele tenha objetividade, uma razão de ser e para se executar e se fazer dentro da partida, tá? Se quando você faz isso você não visa passar pelo adversário e criar uma chance de uma jogada ofensiva, aí realmente vira só firula. Mas, por exemplo, a pedalada é um recurso para você enganar o marcador que não sabe para qual lado você vai driblar. O elástico você engana o marcador, porque você dá um tapa no lado externo da bola, induzindo
o marcador a ir pro lado e depois você volta pro outro, sem que dê tempo, né, do marcador acompanhar o seu movimento corporal e poder sair. E o chapéu é um recurso, né, desde que não seja feito, né, o chapéu pelo chapéu, você passar pelo adversário quando a bola tá quicando, tá no alto e tal, e você consegue passar pelo jogador adversário dessa forma, beleza? Mais uma do João. Faz sentido o que disse o Mano Brown, que os clubes europeus só são grandes porque seus países roubaram e colonizaram outros povos? Não, mano, acho que não faz sentido nenhum. Isso aqui é tentando politizar o futebol. Todo respeito do mundo ao Mano Brown. Eu sou um grande fã de rap, ele é um dos maiores nomes do rap nacional. Mas eu acho que esse radicalismo, sabe, de querer polemizar tudo e politizar tudo, como é que se diz? Militar em cima de toda e qualquer coisa, muitas vezes faz mal. E me parece que esse é o caso. Eu acho que os clubes europeus, eles são grandes e fortes, né, porque eles estão num contexto de um mundo que sempre foi eurocentrista, né? Os principais países dos outros continentes foram colonizados por europeus, então eles se acham realmente o centro do mundo. Tudo meio que gira em torno deles, o investimento é maior para eles, os jogadores principais de todos os continentes vão para os clubes de lá, os campeonatos de lá são mais transmitidos, isso tudo corroborou para que o futebol dentro da Europa ficasse cada vez maior. E, consequentemente, os clubes também se tornaram muito maiores, beleza? Isso desde antes da globalização sempre aconteceu. Valeu, João. Osvaldo 7163. O que a Copa do Mundo de Clubes agrega aos clubes brasileiros, visto que as chances de vencer o torneio são baixíssimas? Cara, eu acho que a vitória do Botafogo ontem, o empate do Borussia, do Fluminense com o Borussia, um possível bom resultado hoje do Flamengo, um empate também jogando melhor do Palmeiras na primeira rodada contra o Porto, responde a sua pergunta, né, cara? Você está mostrando que o futebol brasileiro também tem qualidade para competir num bom nível contra os caras. Né? Você está mostrando que aqui não é só a periferia do futebol onde se forma material humano para ser aproveitado na Europa. Além de você estar divulgando mais a sua marca, seus patrocinadores, você ganha dinheiro com bons resultados, você valoriza os seus ativos, você chama a atenção do mercado caso você precise, queira, opte por fazer alguma venda importante. Esse valor da venda pode também salvar o ano do seu time, que também planeja fazer financeiramente uma quantidade de dinheiro X e você consegue aumentar essa quantidade planejada. Então tudo isso agrega dentro da Copa do Mundo de Clubes. Agora, eu não seria tão assertivo e taxativo de cravar que os times brasileiros não têm chance de ganhar, tá? Eu sei que você disse aqui que as chances são baixíssimas, mas pelo que a gente está vendo aí, não sei não, hein? Eu não sei se os caras vieram também com essa gana, essa sede toda de vencer, mas essa vitória do Botafogo pode mudar muito o olhar de muitos clubes, tá? De olhar assim pra gente de cima para baixo e mostrar que se não levar a sério como levariam jogos dos seus campeonatos domésticos ou até, né, dos campeonatos continentais que eles estão acostumados na Europa, eles vão sofrer, beleza? Mais uma do Osvaldo. Dá para montar um 4-2-3-1 com o elenco atual da Inter? Se sim, como ficaria? Eu acho que dá, mas alguns improvisos seriam feitos, né? Por exemplo, na linha de 3 tem um lateral direito, que é o Pavard. Quando não, é o Darmian. Os dois são laterais, então ele pode jogar na lateral, aí o Dumfries, que é o ala, jogaria como um ponta. Aí você pode montar uma linha de 4, por exemplo, com Pavard, Acerbi, Bastoni e Di Marco. Aí no meio campo, Çalhanoğlu e Barella, os dois volantes. O Dumfries na direita, o Mkhitaryan na esquerda, porque ele jogava nessa posição. E aí o Lautaro ia ter que fazer essa função do 10, né? Ele é um segundo atacante, ele faria essa função do 10 por trás do Marcos Thuram. Você pode mexer numa posição aqui, outra ali, usar um reserva que está no banco para poder montar esse 4-2-3-1 de uma forma menos improvisada, mas dá para fazer, beleza? A terceira do Osvaldo. Qual jogador em final de carreira você aceitaria no Botafogo? Cara, o ideal para mim é jogador que tem lenha para queimar, não é só em final de carreira não. Tá? Eu quero jogadores, inclusive, que tenham ali uns bons 4, 5 anos ali de bom nível, sabe? Para poder jogar aqui. Uma idade ali de 28, 30 anos. Acho que é a idade ideal e máxima
né, para o Botafogo buscar reforços. Passou disso aí, eu acho que o cara tá muito mais numa curva descendente da carreira, né, um nível caindo, do que um nível mais estável, beleza? É claro que se você me falar, pô, você queria que o Messi jogasse no Botafogo? Porra, óbvio. Mas quanto tempo que o Messi vai jogar no Botafogo? 1 ano, 2 anos? Eu não sei se vale a pena. Entendeu? Por quantos anos o Messi ainda vai continuar performando bem? Então, jogador em final de carreira, pra mim, eu não quero, tá? Eu dispenso. Beleza? Suricato0012. O Suricato tinha mandado uma outra pergunta. Eu falei pra ele, pô, mano, vamos fazer perguntas sobre futebol? Dei pra ele a segunda chance, né, dele perguntar, tal qual o Abel Ferreira fez lá no jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, que o repórter perguntou pra ele sobre um diretor português que estava chegando no Vasco. Ele falou, cara, você não quer fazer outra pergunta, não? Você tá perdendo a sua chance, cara. Uma entrevista como essa, tão concorrida, você vai me perguntar sobre o Vasco. Eu sou técnico do Palmeiras. O cara não fez a outra pergunta, perdeu a oportunidade, eu dei essa outra oportunidade pro Suricato, e aí ele mandou a pergunta. O jogo do Fluminense contra o Dortmund abre margem para um time brasileiro surpreender no Mundial? Com certeza, né? Ele fez essa pergunta, imagino eu, antes do jogo do Botafogo. Acho que o Botafogo chocou o mundo ontem, ganhando do campeão europeu. E sim, mano, eu acho que passando em primeiro os times brasileiros, o Botafogo tem chance, o Palmeiras tem chance. Vamos ver como é que o Flamengo vai sair hoje contra o Chelsea, mas ele também tem chance de passar como líder do grupo. O próprio Fluminense também tem, né? Mas o grupo do Fluminense ele já saiu atrás, porque o Mamelodi Sundowns venceu o seu primeiro jogo. Eles têm tudo para pegar um caminho mais tranquilo, pegar, de repente, um segundo colocado de um grupo que não tem europeu, e aí já aumenta a chance de chegar pelo menos numas quartas, o que para mim já seria surpreendente. Eu projetava umas quartas de final com 8 europeus. Hoje eu estou admitindo a possibilidade disso não acontecer e termos até mais de um brasileiro, quem sabe, jogando as quartas de final do Mundial, beleza? André, venceu um time da CONCACAF e o campeão da Champions, mas na vez deles não vale taça. Como faz? Não entendi. Venceu um time da CONCACAF. Ah, sim, tá falando do Botafogo, né? Ganhou do Seattle e ganhou agora do PSG. Ah, vale taça, mano. Não é a final do torneio, mas, pô, faz parte do processo ali, do caminho do torneio. Eu até brinquei com um amigo meu botafoguense ontem, falando, pô, mano, essa poderia ser a final do Mundial antigo. Claro que não seria, porque o campeão vigente da Champions, da época que o Botafogo foi jogar, era o Real Madrid. Então não seria equivalente caso se fossem os dois campeões de 2025. Mas, pô, imaginando que esse mesmo cenário, o atual campeão europeu, o atual campeão da América, se enfrentando no formato antigo do Intercontinental, o Botafogo já seria o campeão mundial. Agora foi só um jogo de fase de grupos. Mas, cara, pra mim já valeu o Mundial. Pra mim, eu já tô muito orgulhoso. Daqui pra frente, tudo que acontecer já não vai tirar a minha alegria. Já valeu a pena ter ido pra esse torneio, cara. De ter ganho aí o Mundial. Claro que eu quero passar aí o mais longe possível. Se possível, não pegar outras pedreiras como essa pelo caminho, melhor ainda. Mas uma vitória desse tamanho orgulha qualquer torcedor, beleza? Não é a falta de taça que vai me deixar menos orgulhoso. Mais uma do André. O Mundial surpreende você com a diferença de nível ser menor que o esperado pela massa? Surpreende, mas eu tava tendo esse debate lá na academia esses dias, né, cara? Que é essa questão do cansaço dos europeus e tal. Mas assim, se comparado o número de jogos que eles fizeram ao longo da temporada toda e o número de jogos que os brasileiros fazem quando chegam lá no Mundial, também tem uma discrepância grande. Pelo menos 20 jogos a mais os brasileiros fazem. Por conta dos estaduais, por conta de alguns campeonatos serem mais compridos que outros. Por exemplo, o PSG joga um campeonato francês de 34 rodadas. Os times brasileiros jogam de 38. Já 4 jogos a menos. Não é nada, mas é alguma coisa. A questão também climática. Estamos no verão norte-americano, que é diferente do verão europeu, onde nessa época do ano os caras estão acostumados a estar de férias ou jogando competições de seleções. Isso influencia também, né, no ritmo de jogo que eles têm. Nós aqui estamos em meio de temporada com tantos jogos quanto eles nessa altura da temporada, mas contra alguns deles, né, pelo menos.
Tem time aqui que já fez 40 jogos no futebol brasileiro e tem time lá que fez 40 jogos a temporada toda. Ou um número próximo a isso. E, cara, tudo isso daí influencia, mano. Eu acho que em condições iguais, que é o que a gente tá vendo agora, a gente tá vendo que dá pra bater de frente. Dá pra bater de frente. Mas não vai ser todo jogo. Por exemplo, se jogar Botafogo e PSG de novo no mata-mata, não é porque o Botafogo ganhou que ele será favorito. O PSG será favorito de novo. Agora, ser favorito é diferente de vai ganhar com certeza. Tem um jogo ali, tem 90 minutos ali pra disputar. Nos 90 de ontem o Botafogo ganhou, beleza? Terceira do André. Não acha estranho que Osimhen e Gyökeres estejam atrás de Delap e Chesco na busca por um 9? No caso, o Delap foi contratado pelo Chelsea, o Chesco tá na mira do Arsenal, né? Se eu não me engano. Ou do... Acho que o Bayern também pensou no Chesco. Enfim. Eu não acho estranho. Eu acho que, naturalmente, o Osimhen e o Gyökeres são mais caros. E aí vai ter time que vai tentar baixar a pedida e tal, né, para tentar contratar, e tem outros que estão dispostos ali a entrar em leilão. Né? Principalmente em países que têm fair play financeiro, não vai ser qualquer alto investimento que vai ser feito sem, né, um pensamento mais tranquilo. Cara, 45 já do primeiro tempo, 0-0, hein? Benfica e Auckland, hein? O Auckland, que essa altura do jogo tá perdendo de 6 pro Bayern no primeiro tempo. Então eu acho que é mais isso, cara, a questão financeira mesmo. Eu acho que contratar jogadores menos hypados e mais baratos, né, para serem apostas, tá sendo a primeira opção ali dos times do que investir muito alto em caras que sejam mais hypados e mais caros. Beleza? Eu acho que o que tá acontecendo é isso, mas com certeza o Osimhen e o Gyökeres vão trocar de time nessa temporada. É só a gente esperar para ver. Ronaldo Bianchini, descreve aí pra gente a sensação de vencer contra o PSG. Tu deve ter ido à loucura. Já falei mais ou menos já sobre isso, cara. É um orgulho muito grande, né, mano? Não por ser o PSG clube, mas por ser o atual campeão europeu, né? Que fez 5-0 na final da Champions esses dias, cara. Contra uma Inter que eu estava torcendo pra Inter naquela final, que venceu do Barcelona, do Bayern, da forma que foi e tal. Né? Que na primeira rodada vulgarizou o Atlético de Madrid, fez o Atlético de Madrid parecer um time fraco, enfiando 4-0, e muita gente esperava isso, né? Eu liguei a televisão, claro, torcendo pelo meu time, mas falando, cara, que o jogo seja longo, que o primeiro gol demore a sair, ou que não saia, né? Que o Botafogo faça uma partida digna, e se perder, que perca de cabeça erguida, que não passe vergonha tomando de muito feio, e se empatar, se a gente conseguir a competência de conseguir um empatezinho nesse jogo, dá, graças a Deus. O jogo vai começando, você vendo que o time tá conseguindo se defender bem, o PSG não tá criando grandes chances, tinha posse de bola, cercava a área, finalizava, parava nos defensores. Finalização no gol, no alvo, foram 2, né? Tamanha eficiência defensiva que foi o Botafogo. E o Botafogo ali, ó, no contra-ataque, conseguiu encaixar um contra-ataque no final do primeiro tempo, marcou o gol, e no segundo tempo sobreviveu. Eu terminei o jogo muito nervoso, né? Querendo logo que o árbitro apitasse o final do jogo. E, pô, mano, é uma loucura, realmente. É uma coisa, assim, inacreditável, cara. Eu não achei que eu fosse viver isso tão cedo com o meu time. Sabe? Porra, ganhar do campeão da Europa, mano. Mas com o meu time também sendo na condição de campeão da América, pô. Não foi um amistoso só. Foi um jogo de campeonato mundial, pô. Porra, foda. Sensacional, cara. Não tem como descrever, não. Eu acho que só nessa minha falta de palavras aqui você já consegue ver como eu tô realmente muito feliz e tal. Mas o valor da vitória é também porque foi contra quem foi. Tá? A vitória foi gigante por isso. Porque foi contra o melhor time do mundo hoje, para muitos, né? O campeão europeu. Mais uma aqui do Ronaldo. Chamaram o Carlos Alberto de maluco, mas botando calendário, clima, gramado e viagens, tu não acha que ele pode ter um fundo de razão, tirando o exagero do Real Madrid, claro? Sim, mano, eu tinha entendido na época o que ele quis dizer, mas tiraram ele pra merda porque ele não soube se explicar. É um cara também mais zoeiro e tal. E ele mesmo chegou a admitir que ele queria falar para polemizar e meio que gerar o debate que é a discordância normal que geraria uma opinião que parece tão absurda num primeiro momento, geraria. Mas se ele fosse um cara um pouco mais sério e ele tivesse o tempo ali sem ser escrotizado para poder explicar o que ele quis dizer, ele ia colocar na conta tudo isso aqui, cara. Clima, gramado, calendário, viagens. Quando ele fala o Real Madrid, se você colocar o Real Madrid na Série B, eu te garanto que não ganha, o que ele quis dizer? Não é que o Real Madrid pica,
com todo o investimento, estrutura, o elenco forte, tempo para treinar, vai jogar a Série B. Não, é o Real Madrid jogando aqui em condições piores, né? Mais defasadas, mais periféricas, mais precárias, realmente. Se você botar um Real Madrid, que é um time acostumado a ter tudo de melhor, para jogar nas condições péssimas que jogam os times da Série B do Campeonato Brasileiro, vai igualar as coisas, porque o Real Madrid não está acostumado a fazer essas viagens longas, jogar com 10 graus no Rio Grande do Sul, depois pegar 40 na cabeça no Ceará, depois fazer uma viagem para Manaus. Eu vi uma entrevista dele recentemente na Casa TV que ele falou isso. Copa do Brasil, você vai jogar em Manaus, em Roraima, em Rondônia, sendo favorito, tendo que rodar elenco, né, porque o seu time é mais forte, então você não vai expor as suas principais peças. Você acha que é possível ganhar de um time de divisão inferior com o seu time mais fraco? Não pode perder de jeito nenhum, porque se perder vai ter confusão no aeroporto. Lá os caras são tudo educados. Ele falou isso. E, cara, eu concordo plenamente. Entendeu? Agora, ele não teve tempo para se explicar. Ele falou a frase, o pessoal fez um meme e pronto, tiraram o cara pra merda. Mas... E foi isso que ele quis dizer, mano. Se você igualar as condições, colocar a excelência que só trabalha com a excelência para trabalhar com a mediocridade ou abaixo da mediocridade, ele vai sofrer, beleza? Na questão do Mundial, não é que eles estão trabalhando na mediocridade, mas eles estão trabalhando em contextos diferentes. Depois de toda uma temporada, num clima que eles não estão acostumados, contra adversários que eles não estudam suficientemente, não conhecem muitas vezes quem são esses adversários, eles vão tudo na qualidade. O próprio Luiz Henrique falou que eles prepararam o jogo contra o Botafogo da forma que eles preparam todos os jogos. Eles estão tentando impor o seu estilo do que tentar se adaptar, atacar os pontos fracos, neutralizar os pontos fortes do adversário. E não é todo jogo que se prepara da mesma maneira, beleza? Isso aqui também foi uma falta de conhecimento e uma falta de interesse em tentar conhecer aprofundadamente o adversário. Não estou falando que ele não estudou, mas o estudo não foi o suficiente, beleza? Valeu, Ronaldo. Não, tem mais uma do Ronaldo. Como tu acha que o Mundial vai afetar a visibilidade sobre o Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que principalmente os times que estão jogando lá e que estão indo muito bem, eles vão expor os seus jogadores ao mercado e podem sofrer um assédio muito grande. Esse é o risco que o Botafogo corre, que o Flamengo corre, Fluminense, Palmeiras, de irem bem no Mundial, né, chegarem longe, jogar bem contra esses times mais fortes, teoricamente, que tem um holofote maior, de poder expor suas peças. Eu falei para um amigo meu tricolor, cara, o John Arias, depois da partida que ele fez com o Borussia, ele vai sair, cara, ele vai embora. Vai ter time interessado nele. Principalmente se ele conseguir repetir com mais frequência essas atuações, porque é um grande jogador, ele já tinha esse interesse de sair na virada do ano passado para esse ano. Tem tudo para ser vendido aí, cara, nessa próxima janela, beleza? Porque vai ter muito time interessado nele, com certeza. Então acho que principalmente isso, mano. Não sei se o mercado europeu vai ter mais interesse de tentar comprar o produto e transmitir lá fora. Isso pode ser um outro aspecto, mas eu não consigo te afirmar com certeza, beleza? Mas com certeza a visibilidade do Brasileirão vai aumentar bastante. Felipe Gabriel, os brasileiros têm chance na Copa do Mundo de Clubes? Chance tem, né? Mas ainda são menores do que os europeus, até por uma questão quantitativa. Nós temos 4 brasileiros, são 12 equipes europeias. Algumas vão ficar já pelo caminho. Se o Botafogo conseguir se classificar, vai ter deixado o Atlético de Madrid, muito provavelmente, pelo caminho. O Porto está perigando ficar de fora, né, no grupo do Palmeiras, enfim. Não são times que eu acho que estão entre os favoritos. Para mim, os favoritos são PSG, City, Bayern e Real Madrid. Acho que esses 4 são os favoritos, tá? Inter de Milão seria uma quinta força. E aí depois a gente pode discutir qual é o lugar dos brasileiros nessa lista aí de favoritismo. Mais uma do Felipe. Na sua opinião, o Palmeiras precisa de mais um centroavante? Não, mano, mas eu acho que tem uma disputa de posição interessante entre o Flaco e o Vitor Roque. E o Flaco tem mostrado mais merecimento. O Vitor Roque não vai jogar só com o nome e pelo quanto foi pago por ele ter sido contratado, beleza? Eu acho que hoje o Flaco é mais merecedor da vaga de titular, a não ser que o Abel enxergue o Flaco como um jogador de segundo tempo, né? Que é aquele cara que, se começar jogando, ele vai cansar, ele não encaixa no plano de jogo que a gente pensa, né? Não é o cara com as características certas para aquilo que a gente tem como ideal, né, de escalação,
Mas no segundo tempo, quando a tática está sendo deixada um pouco mais de lado, quando o time adversário também já está um pouco mais cansado, ele pode ser um cara útil. Então a gente precisa entender aí esse momento e essa disputa por posição que está acontecendo lá no ataque do Palmeiras. Mas eu não acho que precisa contratar mais um, não. E a terceira do Felipe. O que achou do novo Real Madrid? Peraí. Acho que não dá para tirar muitas conclusões por causa de um jogo, tá? E eu esperava dificuldade, né, do Real Madrid contra o Al Hilal. O Hilal é um time com um elenco, um time titular nível Europa, dos melhores, né? Com vários jogadores muito experientes, Cancelo, Koulibaly, enfim. Vários bons jogadores, Milinkovic, Savic, entre outros. O Real não jogou com 3 zagueiros, né? Como naquele vídeo ali que eu fiz. Eu imaginava que não fosse ser uma praxe do Xabi Alonso, né? Tentar levar o sistema que deu certo no Leverkusen para qualquer lugar que ele fosse. Eu acho que ele iria tentar tatear o elenco e ver o que dava mais certo. Nesse primeiro jogo ele não usou. Vamos ver aí os próximos. Acho que é muito cedo para a gente tentar tirar qualquer conclusão. Mas o Real Madrid fez um jogo melhor do que o Al Hilal, mas bem parelho, tá? Não foi muito melhor, não. Foi um pouco melhor. E acabou saindo com um empate. E perdeu um pênalti também no jogo, né? E a última, pelo menos até agora, depois eu vou atualizar para ver se tem mais, é do TH Oliveira. Para você, quais times europeus sofreriam no Brasileirão? Principalmente os times de segunda prateleira, cara. Os portugueses, né? Qualquer um que não seja o Bayern na Alemanha, qualquer um que não seja o PSG na França, né? Os médios da Inglaterra, os médios da Espanha. E eu acho o futebol brasileiro muito comparável ao nível do futebol italiano hoje, tá? Eu entendo ainda que tem material humano muito mais qualificado lá na Itália, treinadores muito melhores também na Itália, mas eu não vejo os clubes italianos hoje, nenhum deles fazendo parte da elite europeia. A Inter foi quem fez isso nas últimas temporadas. Antes da Inter, a Juventus. Mas ainda assim sempre ficava aquilo de a gente elencar quais eram os favoritos das competições e não colocar nenhum italiano. O italiano seria o pilotão dos que podem surpreender. E algumas vezes surpreenderam, mas não conseguiram chegar no título, beleza? Então, eu vejo os times italianos também muito parelhos com os times brasileiros, tá? Não vejo essa super qualidade maior dos italianos em relação aos brasileiros, não. Então, para mim, os times desses centros aí são os que mais sofreriam no Campeonato Brasileiro. E aí, os outros centros não citados aqui também sofreriam porque eles não fazem parte, né, das 5 grandes ligas, beleza? Holanda, Turquia, Rússia, enfim, esses outros centros aí que são da segunda, terceira prateleira ali da Europa, também tem um nível muito semelhante, comparável e enfrentável com o dos times brasileiros. Gente, a gente não pode usar essa vitória do Botafogo para mascarar os problemas que o futebol brasileiro tem e para dizer que o futebol europeu como um todo, que os times da elite europeia são do mesmo nível que a gente. Não são, cara. Os caras estão acima, tá? O que aconteceu ontem foi uma vitória de um time que se defendeu muito, muito, muito bem, que foi muito sólido, teve um contra-ataque letal, conseguiu chegar ao gol, mas que o PSG não deixou de fazer o jogo que ele está acostumado a fazer. Tá? O PSG teve 75% de posse de bola, o PSG chutou 17 vezes no gol, mas só 2 no alvo. Isso mostra muito da eficiência defensiva que o Botafogo teve. Agora, pegar esse resultado para concluir que qualquer time brasileiro pode pegar e enfrentar de igual para igual qualquer time da elite europeia, não é verdade. É maluquice. Eu seria maluco se eu quisesse surfar nessa onda da vitória do Botafogo para tentar chegar a essa conclusão. O que aconteceu ontem foi a exceção. Beleza? Graças a Deus foi com o meu time, eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Mas não é a regra, beleza? O normal é que os principais times de lá, os mais fortes, os que entram na Champions pensando em ganhar, tenham um nível ou 2 acima dos melhores times do futebol brasileiro, beleza? Vamos ver aqui se tem mais perguntas, vou atualizar para ver se chegou mais algum questionamento. Não chegou, né? Então ficamos por aqui, encerramos por aqui. Já tem o segundo tempo aqui de Benfica e Auckland, tem
Chelsea e Flamengo. Eu vou deixar o vídeo aqui, entendo que a maioria de vocês provavelmente vai assistir no intervalo de um jogo ou outro, ou talvez amanhã antes dos jogos começar, mas está entregue aí a caixinha de perguntas para vocês. Semana que vem a gente está de volta, você já sabe, tem que seguir lá o Instagram, @pautas e táticas, ficar atento aos stories. Talvez eu mexa no dia da caixinha de novo nessa semana, porque eu não sei quando que se encerra a fase de grupos, não tenho de cabeça, quando se encerra a fase de grupos, para a gente poder fazer o resumão da terceira rodada. O resumão da segunda rodada será na segunda-feira, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!